Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 17. Nós estamos meditando sobre as orações de Páscoa, essas orações que revelam esse momento tão extraordinário da Páscoa, esse momento tão bonito da Páscoa, que é para nós muito mais do que um feriado uma vez por ano. Na realidade, a Páscoa para um verdadeiro cristão é o todo dia e o dia todo, é uma vida em Deus. E eu gostaria de meditar com você sobre a oração de Jesus da Páscoa. Jesus está na mesa da Páscoa, celebrando a Páscoa com seus discípulos. Ele está a algumas horas apenas, a algumas horas de ser preso, e na manhã seguinte ele será crucificado, às 9 da manhã. Então são os momentos finais ali, mas ele está na mesa com os discípulos. Ali ele vai fazer a ceia, ele vai estabelecer a ceia dele mesmo, do Senhor, falando do pão, falando do cálice, que são símbolos do seu corpo e do seu sangue. E ele termina esse momento da ceia fazendo uma oração, e essa oração mostra para mim e para você o que é a Páscoa. Então mantenha a sua Bíblia aberta nessa oração extraordinária do capítulo 17 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. E essa oração vai revelar alguns dos aspectos mais bonitos da Páscoa. Eu não vou ler o texto todo, eu vou lendo e vou extraindo para mim e para você a meditação desta noite. Então, nas palavras de Jesus, desta oração, ele vai dizer para mim e para você o que é a Páscoa. O que é a Páscoa? E eu espero que todos nós estejamos vivendo a Páscoa, porque na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, a Páscoa é uma vida inteira para Deus, é uma vida, como diz o texto, tomada pela glória de Deus. Diz assim o texto sagrado, capítulo 17, versículo 1, 4 e 5. A Páscoa é a glorificação do Pai e de Jesus. Diz assim: depois de dizer essas palavras, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Olha o versículo 4: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer agora. Ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Páscoa, meus amados, é quando a glória de Deus volta para a terra, é quando a glória de Deus retorna ao mundo. O Evangelho de João começa no capítulo 1 dizendo que nós vimos a glória do único Filho de Deus, vimos a sua bondade, a sua verdade, vimos a sua glória, a glória do unigênito, o único Filho do Pai. Páscoa é quando Deus entra na nossa história. Páscoa é quando Deus entra em nossos corações e vai banindo todas as trevas da nossa vida. Isso é Páscoa. Quando o ser humano peca, quando Adão e Eva pecam, quando a humanidade inteira peca, nós ficamos longe da glória de Deus. Como vai dizer o apóstolo Paulo, que todos pecaram e estão banidos da glória de Deus. A Páscoa é quando Deus desce do trono da glória, entra na nossa história, na nossa vida, no tempo, na história, para mudar tudo, para nos salvar, para nos libertar, para vencer o pecado, para vencer o diabo e as trevas, para vencer todo o mal e triunfar na cruz. Isso é Páscoa. Por isso que Páscoa não é um evento
Páscoa é uma vida em Deus, é uma vida para Deus, é viver sobre a glória de Deus todo dia. Como Jesus diz o texto: glorifica o teu Filho, e todos aqueles que são feitos filhos de Deus são tomados pela glória de Deus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus na semelhança de Jesus. Isso é Páscoa. Páscoa é uma vida tomada dessa glória de Deus. A glória de Deus é o amor de Deus, é a vontade de Deus, é a vida de Deus, é o perdão de Deus, é o poder de Deus sobre nós. Isso é a Páscoa, isso é a glória de Deus em nós, mudando tudo, iluminando tudo. Agora nós temos um antagonista do pecado. Quando estamos mergulhados nas trevas do pecado, não temos um antagonista. Mas quando temos o oposto, que é Deus, e Deus é luz, e não há nele treva alguma, aí você vê a realidade das trevas que é em você. É mais ou menos quando uma mulher vai lavar uma roupa, ou quando você vê uma roupa branca. Aí você olha, puxa, mas essa roupa é branca demais. Até que você ponha uma que tenha sido alvejada. Aí tem um produto novo aí, né, que o pessoal bota aqui na cloro e que deixa o negócio, parece que saiu novo. Aí você fala, nossa, mas essa blusa que eu pensava antes, que era tão branca, reluzente, essa blusa agora é amarelada. Ela não é branca, mas ela é amarelada. Por quê? Porque você tem um antagonista. Você tem um ponto oposto de comparação. A mesma coisa na nossa vida. Quando nós estamos longe da presença gloriosa de Deus, nós achamos, não, estamos bem, vai tudo bem, até que a glória de Deus resplandeça sobre você. Aí você vai ver as trevas da sua alma e do mundo que te rodeia. Irmãos, Páscoa é isso. Páscoa é quando a glória de Deus retorna a nós. Veja o amor de Deus. Veja como Deus nos ama e não nos quer nas trevas. Veja como Jesus é o sol da justiça, que vem brilhar e trazer salvação nas suas asas. Isso é Páscoa, meus amados. É quando Deus resplandece em nós, sobre nós. Agora olha o versículo 3. Páscoa é vida eterna. Versículo 2: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Veja, o versículo 2 diz que todos estão mortos. Olha para o versículo 2. No versículo 2, todos estão mortos. Quem dá a vida é Deus. A ausência da presença de Deus, da glória de Deus, da salvação de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, a ausência do sangue do Cordeiro, que é a Páscoa, é a morte. As trevas e a morte são a mesma coisa. E aqui está a graça de Deus se manifestando para mim e para você. Estamos mortos, mas Ele veio para nos dar vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Não há vida fora de Jesus. Fora de Jesus tudo é morte. Fora de Jesus tudo são trevas. Não há vida sem Cristo Jesus. Ele é a vida que veio ao mundo. Isso é Páscoa. É a vida de Deus em nós. Isso é a vida eterna. A vida eterna é esse relacionamento. A vida eterna, diz o versículo 3, é que te conheça
aqui gnosco é sempre um conhecimento experimental. Na Bíblia, o conhecimento nunca é intelectual, ele é sempre experimental, relacional, vívido. A vida eterna é quando Deus e você estão vivendo um relacionamento de amor. Isso é a vida eterna. Veja, não é simplesmente algo imaginário, não é simplesmente algo que seja da boca para fora. Não, é que Deus é o centro da minha existência. Deus é a razão da minha vida. Deus, Ele é o motivo pelo qual eu vivo, existo, trabalho, estudo. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo é por Ele, é por meio dEle e é para Ele. Isso é Páscoa. Páscoa é quando você tem uma vida de intimidade com Deus. Cristo morreu na cruz para você orar. Cristo morreu na cruz para te reconciliar com o Pai Celestial. Isso é vida. Como naquela parábola do amor do Pai, 2 filhos pródigos, um que fica na casa do Pai sem relacionamento com o Pai, e o outro que vai ao mundo, à farra, também sem relacionamento com o Pai. Os dois estão perdidos. O que está dentro não tem relacionamento com o Pai, o que está fora foi embora. Mas aquele que está fora, ele cai em si e lembra do amor do Pai e volta para Ele. E ele diz: eu levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Ele vai para o Pai. A questão dele agora está junto do Pai. É amar o Pai, é conhecer o Pai, é relacionar-se com o Pai. Isso é a vida eterna. A vida eterna é esse relacionamento com Deus. Nós não estamos esperando morrer para ir para a vida eterna. Não! A vida eterna é agora. A vida eterna começou no dia em que Cristo perdoou todos os teus pecados. A vida eterna aconteceu naquele momento do quebrantamento, do arrependimento, quando você de fato entregou sua vida para Deus, quando você olhou para a sua existência e entendeu que você só existia, mas que você não estava vivo. E é essa a condição daquele que está sem Cristo. Ele existe, mas não tem vida, não tem vida. Mas como aquele filho pródigo que foi, ele achava que estava no máximo, ele achava que os prazeres, que a vida poderia lhe entregar, aquilo sim de fato era vida, mas um vazio cada vez maior enchia seu coração, cada vez maior sua alma estava vazia, seca, sem sentido. E por mais que ele consumisse, comprasse, aquilo não enchia mais a sua alma. Até que ele perde tudo e já não tem mais nada. E quantas pessoas não estão assim? Perderam tudo em suas vidas, perderam sua dignidade, perderam o amor próprio, perderam a família, perderam o respeito, perderam o relacionamento, saíram quebrando tudo em busca de uma autofelicidade. E estão cavando debaixo dos próprios pés uma angústia, está em suas almas um medo, em seus corações, uma vida que não tem sentido e propósito, há um vazio. Eu quero dizer para você que Jesus é o amor que vai encher o seu coração. Ele vem para que você tenha vida e vida plena. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Você pode passar mais um feriado na sua vida, mas não é isso que Deus quer para você. Deus nunca quis que a Páscoa fosse um feriado. Deus sempre quis que a Páscoa fosse uma realidade para você e para a sua família. Sempre, sempre. E Ele envia seu Filho naquela cruz para que você faça parte desse grande amor. Mas aqui tem outra coisa interessante. Nós temos um jargão, nós temos na realidade dois jargões. O primeiro é que Deus é brasileiro, que ó, mentira. A gente, puxa Deus para a gente. Mas não é só a gente que tem esse jargão, outras nações também que é muito parecido.
Mas a gente também tem um outro jargão que esse texto desmente. Que todos nós somos filhos de Deus. Olha, se todos nós somos filhos de Deus, se esse ditado é verdadeiro, para que Jesus morreu na cruz? Não faz sentido. Para que a Páscoa? Não faz sentido. O versículo 2 diz que nós estamos mortos e que a vida está em Deus e Ele nos dá a sua vida, nos dá a vida eterna. Querido, o livro de João vai dizer no capítulo 1, versículo 12 assim: mas a todos quanto receberam o Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Isso é não um nascimento natural. Ninguém que nasce naturalmente do parto é filho de Deus. A Bíblia está dizendo os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Aqui estão os filhos de Deus. Aqui estão os filhos de Deus. Nós podemos passar, você pode passar, como aconteceu comigo, anos da sua vida dentro de uma igreja, visitando, indo na igreja. Você pode passar anos assim, e estar com a sua alma recebendo esse Deus. Foi assim comigo. Foi assim comigo. Até que Deus um dia me encheu do seu amor. Ele salvou. Oh Deus. Ali a Páscoa aconteceu. E tem sido uma Páscoa até hoje e será eternamente. E Deus não me ama mais do que ama você. Deus me ama tanto quanto ama cada um de vocês. Deus não tem filhos preferidos, graças a Ele. Então, vem celebrar essa Páscoa ao lado daquele que ama você. Páscoa também no nosso texto é uma salvação perfeita e completa. Olha o versículo 9. Olha o versículo 9. A salvação é uma salvação perfeita e completa. É que por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. A salvação, a Páscoa, essa salvação perfeita, ela é uma salvação que pertence ao Pai e ao Filho. É Ele que nos salva. É Ele que nos salva. Nós não temos o poder de nos salvar. Nós não temos o poder de nos achegar a Deus pela nossa própria capacidade e força. Nós estamos no pecado. Nós pecamos. Como vamos comparecer diante do Deus Santo? Somente Deus pode criar um caminho, um meio de salvação. E aqui está Cristo naquela cruz, o Cordeiro inocente e perfeito, que o Pai nos deu, o próprio Senhor Jesus entregando voluntariamente a sua vida naquela cruz. Aí está o sacrifício, aquela cruz que era minha, eu que deveria estar naquela cruz por toda a eternidade, para sempre. Aquilo é o inferno, e Ele foi no meu lugar, no seu lugar. Aqui está o meio de Deus nos salvar. É que Deus não vai olhar e dizer assim: ó gente, esse negócio de pecado, isso não é nada não. Olha, eu queria só dar um susto em vocês. Não, olha, eu vou passar por cima disso aí, não é nada não. Não. O salário do pecado é a morte. A justiça precisa ser cumprida. Deus é santo, Deus é justo, Deus não é brasileiro. Ele vai punir o pecado, e Ele puniu na vida do seu filho naquela cruz. Ele tomou sobre si a iniquidade de todos nós. O pecado de todos nós Ele tomou naquela cruz e nos substituiu. Ele trocou de lugar com você. Por isso que você não deve estar vivendo no inferno hoje, porque Cristo morreu naquela cruz por você.
Aí está o Evangelho, aí está a Páscoa. A Páscoa é que Deus assumiu o nosso lugar na cruz. Ele nos amou e nos amou até o fim, até as últimas consequências, até pagar todos os nossos pecados na cruz, até nos libertar da morte e do inferno, até acabar e destruir com todas as cadeias do diabo de sobre as nossas vidas. Isso é Páscoa, queridos. E nós fomos entregues a Ele pelo sangue de Jesus. A Páscoa, essa salvação, é que somos guardados pelo Pai Celestial. Olha o versículo 11: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aquele que é salvo, aquele que passa pela Páscoa, aquele que foi coberto pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, esse o próprio Deus guarda, e o maligno não pode tocar. Deus nos guarda, o Pai está nos guardando. Essa palavra guardar aqui, ela é muito especial, porque é atentar cuidadosamente. É literalmente do grego, não tirar os olhos daquela pessoa, não tirar os olhos em instante algum. A partir do momento que você foi salvo, você está aos cuidados do Pai. Ele está cuidando de você. Ele não adormece, Ele não cochila, Ele não pisca. Deus está com seus olhos diariamente, ininterruptamente, guardando, cuidando, olhando, examinando você, protegendo você. Ele sabe do seu coração. As palavras dele saíram dos lábios em oração. Ele já sabe tudo. Isso é Deus, o Pai, guardando você. Ele sabe tudo, mas não apenas o Pai está nos guardando, o Filho está nos guardando. Olha o versículo 12: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu. Que coisa extraordinária, irmão. Ele nos protegeu, Ele nos guardou, e nenhum deles se perdeu. E novamente a ideia aqui é que você está sendo guardado contra um rapto. Parece, a ideia do texto parece que tem alguém tentando raptar você. O pecado está tentando raptar a sua vida. O mundo parece que te quer novamente para ele. Mas o Filho está guardando você. Está guardando você do pecado, está guardando você nas tribulações, está guardando você quando você estiver no meio do fogo, está guardando você quando você for tentado para pecar. Ele está protegendo, Ele está guardando você. O Pai guarda você, o Filho guarda você. Você está guardado pelo próprio Deus. E como Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou na cruz, porventura não nos dará gentilmente, graciosamente todas as coisas? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele está conosco, queridos. Não é uma salvação que você pode simplesmente perder. Só alguém mais poderoso que o Pai poderia tirar você dele. Só alguém mais poderoso que Jesus poderia te arrancar das mãos dele. O Pai te protege, o Filho te guarda. Os olhos de Deus estão sobre você o tempo inteiro. E o Filho está te guardando, te protegendo todo o tempo. Essa é a salvação do nosso texto. Isso é Páscoa. Quando o povo de Israel, na Páscoa, lá em Êxodo, passou o sangue do Cordeiro nas portas, e o anjo do Senhor, que viria à meia-noite, e quando ele visse o sangue, ele não entraria naquela casa. E dessa maneira eles foram libertos do Egito, da escravidão terrível do Egito. Mas quando eles saíram, o Faraó veio, e eles estavam diante do mar vermelho, e do lado direito e esquerdo
o que havia montanhas, e no estreito vinha Faraó com todo o seu exército, o exército mais poderoso do mundo. E Deus então abre o mar e diz: esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Essa é a proteção de Deus. Deus vai nos guardar. Ele vai abrir o mar e você vai passar, e nunca mais você vai voltar para o Egito. Nunca mais você vai ser escravo do pecado. Nunca mais você volta para as trevas. Isso é Páscoa. Páscoa não é um feriado que eu comemoro alguma coisa, uma encenação que a gente produz, e depois a gente na segunda-feira volta para uma vida de pecado, de mentira, de moralidade, ou seja lá o que for. Isso não é Páscoa. Isso foi só um feriado. Páscoa é uma vida onde o mundo me perdeu, o diabo não tem mais poder sobre mim. Todas as cadeias caíram, porque Cristo morreu. Se o Filho nos libertar, isso é Páscoa. Verdadeiramente, para sempre, eternamente sereis livres. Glória a Deus. Isso é Páscoa. Páscoa é isso, é viver essa realidade. Pastor, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha semana, só para essa semana agora, que acabou de passar, eu não enxergo essa realidade. Isso não é verdade na minha vida. Então, a partir de hoje, você pode vir e viver a Páscoa. Eu sabia de tudo isso desde pequeno, mas aquilo nunca tinha sido realidade na minha vida, até o dia que Cristo me encontrou. Glória a Deus por isso. A salvação é que somos guardados pelo Pai, é que somos guardados pelo Filho. E olha o versículo 14: somos guardados do mal. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não somos mais do Egito, não somos mais das trevas. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Aí está a mão poderosa, graciosa de Deus, nos guardando do mal, do maligno. Passamos lutas, podemos passar dificuldades, podemos passar doenças, podemos passar tribulações, situações terríveis, mas lá está o nosso Senhor conosco, nos fortalecendo, nos guardando no meio da fornalha, atravessando o mar conosco, nos livrando, nos guardando nas tempestades. Ele está conosco. Então nunca pense que Deus tenha deixado você. Se você vive a Páscoa, o Senhor é contigo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Outro aspecto da Páscoa está em que a Páscoa é uma vida de santidade. Olha o versículo 16 ao 19. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. O alvo, o objetivo da Páscoa é uma vida de libertação. Isso é de santificação. O resultado da Páscoa é uma vida de vitória sobre o pecado. Israel foi livre da escravidão dos egípcios. Nós somos livres pelo sangue do Cordeiro da escravidão do pecado. Nós somos livres do poder do pecado. O pecado não é mais senhor das nossas vidas. Glória a Deus por isso. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 6. O pecado não tem mais controle, domínio, senhorio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, da força humana, vocês estão debaixo do amor de Deus, da graça. Isso é Páscoa. Páscoa é ser livre do poder do pecado, somos tentados, enfrentamos lutas,
mas podemos viver fora do pecado. Você não está obrigado a pecar. Paulo vai dizer em Romanos 8, nós não somos devedores da carne, como se obrigados, constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveis segundo a carne, morrereis. Mas se pelo poder do Espírito Santo, vocês fazem morrer o pecado em seus corações, vocês vivem. Esse é o resultado da Páscoa. É liberdade, meus irmãos. É sermos livres para a glória de Deus. É sermos livres para Deus, para buscar a Deus, para amar a Deus, para orar a Deus, para viver segundo a vontade de Deus. E Ele nos deu o meio da santificação, a sua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui Ele nos entrega o meio da santificação, a palavra do Senhor. Isso é Páscoa, irmãos. Páscoa é essa liberdade maravilhosa. Um dia seremos livres da presença do pecado. Hoje ainda não temos como. Caímos, tropeçamos, ainda pecamos. Vai chegar um dia em que o pecado nunca mais o veremos. Quando o nosso Senhor Jesus, não agora como um cordeiro crucificado, mas como sempre foi e é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único soberano, voltar na sua segunda vinda. Oh, irmãos, ali, quando Ele vier buscar a sua igreja, nós estaremos livres para sempre da presença do pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é Páscoa. Páscoa é vitória plena. Páscoa é vitória absoluta. Páscoa é como o texto diz: eles não são do mundo. Nós estamos no mundo. Não vivemos uma vida entregue ao pecado. Nossa vida agora é para Deus. A nossa satisfação é o Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Isso é Páscoa, meus irmãos. Isso é Páscoa. Páscoa é essa vida de santificação, essa vida entregue ao nosso Senhor, é uma vida transformada. Porque nós não somos do mundo como Jesus não é. Nós estamos no mundo como Jesus está no mundo. A palavra é um meio de estar no mundo, de obedecer a Deus, de conhecer a vontade de Deus, de saber o caminho de Deus. Sem a palavra não sabemos o que Deus quer. Qual o caminho de Deus? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sem a palavra estamos cegos, estamos no escuro, perdidos, mas é a palavra de Deus que Ele nos dá, que nos santifica, que nos guia, que nos liberta, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos enche de ânimo, que não nos deixe esquecer da verdade, a verdade de Deus, no mundo relativo, onde cada um cria a sua própria verdade, e as pessoas estão cada vez mais confusas. Nós temos a verdade de Deus em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, toda ela, palavra a palavra, letra por letra, versículo por versículo, capítulo a capítulo, todos os livros, palavra de Deus. Pastor, estou no escuro, não sei o que fazer. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a sua Bíblia. Busque direção nessa palavra. Deus vai falar com você quando você abrir a Bíblia. É Deus que está falando com você. O próprio Deus, a palavra dele inspirada, colocada na mente e corações de homens santos que pela graça de Deus escreveram esse livro para nos deixar aqui a sua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E por último, a Páscoa, segundo a oração de Jesus, é a unidade no amor de Deus. Olha o versículo 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que os discípulos falarem. Veja, Jesus já orou por você. Está vendo?
está orando por você. Eu oro não apenas por esses discípulos, mas eu oro por aqueles que vão crer na palavra que eles pregaram. E essa palavra tem ecoado, chegado até mim e você. Ele orou por nós. Quando Jesus estava pendurado naquela cruz, Ele estava olhando para você. Ele estava olhando para você. Ele estava olhando para os seus pecados. Ele estava olhando para a sua queda. Ele estava olhando para mim e para você em toda a nossa queda. Em toda a nossa queda. Por isso que você não precisa recear-se, ter medo de vir a Deus e dizer: pastor, é porque você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu já pensei. Você não sabe as intenções, os motivos do meu coração. São os piores que existem, meu irmão. Deus já sabe tudo. Naquela cruz Ele estava pagando por mim e por você todos os nossos pecados. Todos os nossos. Ele estava olhando diretamente nos nossos olhos naquela cruz. E veja como Ele é bom. Ele morreu por você antes de você pecar. Antes de você pecar. Ele sabia tudo o que seríamos, mas mesmo assim Ele nos ama. Que Deus maravilhoso. Quem você conhece? Que amor você conhece que se compara a esse? Não peço somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles, os discípulos, falarem, a fim de que todos sejam um, e como é tu, ó Pai, em mim, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também estejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui há um abraço de Deus extraordinário. Ele começa falando da vida eterna lá em cima, e a vida eterna é que te conheça. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo que enviaste. E agora Ele está reafirmando isso. O Pai e o Filho são um. Há um amor eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como os puritanos diziam, uma dança de amor eterno, de um amor perfeito, e Deus nos inclui nesse amor. Deus nos traz para dentro desse amor. A sua igreja, o seu povo amado, desde a eternidade, Ele traz o seu povo para viver esse amor. Isso é Páscoa. É viver esse amor. É ser incluído no amor de Deus, no amor mais perfeito. E quando você bebe esse amor, quando você vive esse amor, quando você desfruta esse amor cura você. Esse amor liberta você. Ele liberta a sua alma da amargura, da tristeza profunda, da depressão. Ele liberta a sua alma completamente do seu passado, das suas culpas, das suas dores, e enche o seu coração para que você possa amar os outros como você mesmo ainda não tinha sido amado. O amor de Deus vem para encher a nossa alma, e enchendo a nossa alma, agora nós podemos amar uns aos outros, porque o resultado da Páscoa é que Deus tem uma família, Deus tem um povo, Ele é um pai com muitos filhos, Ele é um Deus de um povo só. A igreja, no mundo inteiro, todo verdadeiro cristão que está vivendo o que você está ouvindo esta noite, não cristão nominal, que diz ser cristão, mas o cristão verdadeiro, nascido de novo. Aqui está o pai de uma única família, uma família multicultural e multirracial, que não tem classe social, não tem cor, nada, porque Ele é tudo em todos. Esse amor enche os nossos corações, nos cura, nos liberta, para amarmos a Deus e amarmos uns aos outros. O resultado da Páscoa é que Deus tem uma família, é que estamos unidos, é que nos amamos, é que somos diferentes, sim, histórias diferentes, cor diferente, pensamento diferente, classes sociais às vezes diferentes,
Nós estamos ouvindo algumas décadas agora, falando de inclusão, disso, daquilo, a Bíblia já fala disso. Há milênios a Bíblia já fala disso. Meus irmãos, o resultado da Páscoa é o que Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas presta atenção, você e eu não produzimos unidade. Nós somos incluídos no amor do Pai, do Filho e do Espírito. E incluídos nesse amor, passamos a beber, nos alimentar desse amor. Esse amor nos transforma, esse amor nos cura, e esse amor transborda de nós para os nossos irmãos, para a comunidade, para a sua família, para a sua família. Então, quando você se torna um cristão verdadeiro, você passa a amar a sua família ainda mais, passa a orar pela sua família, querer a salvação deles, você passa a amar as pessoas, você passa a odiar o pecado, porque você entende o grande amor de Deus, e como o pecado te mantém tão longe desse amor. Então nós não produzimos unidade, Deus flui esse amor em nós e através de nós para os outros. Isso é o resultado da Páscoa. É isso que o nosso Senhor quer para cada um de nós. Eu termino com o versículo 26, último versículo dessa oração, lindíssima oração. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, está vendo? Conhecer, relacionamento. Os discípulos agora conhecem, relacionam-se com o Pai Celestial. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Isso é o amor com que o Pai ama o Filho, é o mesmo amor com que o Pai Celestial ama você. Deus ama você tanto quanto ama Jesus. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Páscoa é quando Deus prova o seu amor por nós de uma forma extraordinária na vida. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Você está vivendo a Páscoa? A Páscoa é uma verdade na sua vida, é uma realidade para você.